Bom dia, pessoal. Hoje, dia 24 de outubro de 2024, quinta-feira, e estamos aqui para compartilhar uma fração das Escrituras que possa abençoar o meu coração, o seu coração e da sua casa e nos fazer bem. Bom, só quero contar uma coisa rapidinho aqui. Desde que eu comecei esses videozinhos, tenho incentivado todo mundo a cuidar da sua saúde e fazer o que tem que fazer, né? E o que pode fazer. E agora ganhei 7 quilos em uns poucos dias aí. Eu tenho ido na academia, tenho cuidado da alimentação do que eu posso, mas tenho comido bem. Teve aniversário lá em casa esses dias e a coisa foi estreita. Mas isso não é motivo pra gente esmorecer, né? Eu não tenho vindo a pé pro escritório, como eu tava falando. E a bicicleta que eu comprei, dei 2 voltas e não fui mais. E por causa da secura também eu diminui as corridinhas e daí já viu, né? E o corpo da gente é um negócio engraçado. Porque se você começa a fazer alguma atividade, ele logo perde peso, mas daí ele estabiliza. Aí você faz a atividade e ele mantém, ele não continua perdendo peso, né? Mas se você para, daí ele ganha mais peso do que antes, né? Então, vamos lá ver se hoje à tarde tá bom o tempo. Vamos começar da corridinha e sábado de novo. E ontem eu fui na academia, mas a academia é para outra finalidade. A academia é para ganhar massa muscular, porque a gente quando vai chegando nos 60 a gente perde muita massa muscular, fica suscetível a quedas e fraturas, né? Então, coragem para você e coragem para mim também. Eu estou incentivando e o que eu falo é primeiro vem para esses dois ouvidos aqui e as coisas são difíceis. Bom, pessoal, hoje eu quero é, abordar um assunto com vocês que fala a respeito de responsabilidade, né? Nós temos uma responsabilidade muito grande para conosco, para com as nossas almas e para com as pessoas que convivem com a gente, para todos aqueles que Deus colocou perto de nós e que podem ser nossas testemunhas e que observam nossa conduta, para nos criticar ou nos admirar e o pior, às vezes para nos copiar. Então a gente tem que caprichar. Por isso que é importante a gente imitar Cristo o máximo que a gente puder, porque talvez a imagem mais real de Jesus Cristo que as pessoas vão ver ao passar por essa vida vai ser você ou eu. Então a gente tem que caprichar. Bom, nós vamos falar a respeito do rei Davi. Tem um negócio que eu falo que chama-se alteralidade do pecado. Alteralidade do pecado, que é ou alteridade do pecado, ou alteralidade. Maldições geracionais, maldições locais, territoriais, maldições decorrentes de palavras, como a gente falou na aula própria, né? Isso tudo tem na Bíblia. E há uma consequência sobre a vida das pessoas que convivem com a gente, ou daqueles com quem amamos, ou que temos alguma responsabilidade, das nossas atitudes corretas e dos nossos pecados. E isso traz para nós uma responsabilidade muito grande. Não é assim, eu faço o que eu bem entendo da minha vida. A partir do momento que você está nesse mundo aqui, que tem pessoas à sua volta, que você tem amigos, familiares, mulher, marido, filhos, netos, o que você faz deixou de ser um problema seu. É um problema de todos. Vocês lembram de Davi quando pecou com a Batseba? Quem morreu? O filhinho de Davi. Por quê? Por causa do pecado de Davi. Então, as coisas são complicadas. Davi matava, morria o filho dele. Davi praticou imoralidade sexual. A imoralidade sexual entrou na família dele. E isso é muito complicado. Então vamos falar de Davi agora, lá em 1 Crônicas, no capítulo 21. Tá? E a história aqui é a seguinte: Davi do nada mandou fazer um censo em Israel. Aí vocês perguntam, mas só por isso Deus castigava? Moisés, Davi, Elias, esse povo assim, o mínimo erro deles tinha uma consequência maior na vida deles, uma repreensão maior, porque a autoridade que eles tinham era muito grande. Né? Moisés falava com Deus face a face,
Então Moisés não podia deixar de circuncidar seu filho, como a gente viu aqui no estudo anterior, né? Deus queria matar ele e a Zípora salvou a barra dele. Mas é porque Moisés vivia num tal nível de santidade e Deus confiou a ele um tal nível de poder e autoridade que ele não podia cometer o mínimo erro. E a gente assim, quanto mais riqueza você tiver, quanto mais sabedoria você tiver, quanto mais posição você tiver, maior tua responsabilidade. Porque aí o que você faz afeta muita gente, né? Veja um presidente da república imbecil que fica falando besteira em algum lugar, ele afeta muita gente. Qualquer bobagem que ele fala, as pessoas ouvem e milhões de pessoas vão para um lado ou vão para o outro e se metem em confusão por causa do cara. Então, um pastor mal intencionado, sem vergonha, que só quer andar de avião e tomar dinheiro dos fiéis e se manter prestigiado, poder, ou morar numa casa bonita, andar de carro bonito, o que ele fala, tem um monte de gente ouvindo lá para fazer o que ele ensinou. Então a responsabilidade é muito grande da pessoa conforme a posição que ela está. Um professor que ensina crianças desde pequenininhos, né? Então, mesmo aqui, ó, você pegar e se dispor a fazer um vídeo na internet. O meu vídeo não se destina a muita gente ouvir, ele se destina a algumas pessoas ouvir e abençoar aqueles a que Deus quiser usar a palavra para abençoar. Mas tem gente que fala para milhões de pessoas e as pessoas seguem e muitas vezes tem prejuízo. Mas vamos ver a consequência disso aqui. Então, começa assim o capítulo 21. Satanás quis criar problemas para o povo de Israel e por isso levou Davi a fazer uma contagem do povo. Ó, muita gente nas igrejas se acha muito santo e eu me admiro disso. Eles se acham mais santos do que Paulo, se acham mais santos do que Pedro, se acham mais santos do que Davi, sabe? E daí, não, a vida deles é uma perfeição, não faz nada. Aqui, ó, Satanás influenciou Davi a fazer uma contagem do povo, por isso que ele tem que cuidar disso aqui, né? Porque a influência demoníaca não é só aquela possessão que o cara sai babando e falando grosso e subindo pelas paredes, né? Não é só isso. O nível de influência do diabo, ele pode ser sutil e levar a gente a fazer coisa errada, sabe? Até uma pessoa bem santa. Mas então, a história aqui é a seguinte, para resumir. Davi fez um recenseamento, né? E veja que interessante, ó, como Deus usa as pessoas para tentar atender. Ó. Joabe, que era um general, Davi falou assim, que o Senhor nosso Deus faça o povo de Israel 100 vezes mais numeroso do que agora. Ó rei, todos eles são seus servidores. Por que o Senhor quer fazer isso e torna culpado nossa nação? Tá, mas Davi não ouviu Joabe e mandou fazer o censo igual. Tá? E ali diz no 7 que foi feito agradou a Deus e por isso ele castigou o povo de Israel. Daí Davi disse, meu Deus, cometi um pecado terrível, mandando contar ao povo, por favor me perdoe, que fiz uma loucura. Só que, vejam a diferença da justiça, né? No tempo da graça e no tempo da lei, né? Era Davi, não era qualquer pessoa. Daí Deus falou para o Gade, o profeta de Davi, para ele escolher 3 coisas: 3 anos de fome, 3 meses fugindo dos exércitos inimigos, ou 3 dias nos quais o Senhor atacará você com a espada dele, mandando peste para a terra. Tá? Agora, vejam só. Davi respondeu, estou desesperado, não quero ser castigado por homens, que o próprio Senhor me castigue. E aí o que aconteceu? Deus mandou uma peste cair sobre o povo de Israel. Morreram 70 mil israelitas. Depois mandou um anjo para destruir a cidade de Jerusalém. Mas mudou a ideia e disse ao anjo, pare, já chega. Tá? E aí o anjo estava perto do terreno de malhar cereais que pertencia a Araúna, né? Era um cara lá que era o dono do terreno. E aí Davi comprou a terra do Araúna, e daí que vem aquela frase, né? O Araúna queria doar o terreno para Davi, ele viu o anjo também, ficou apavorado. Davi falou, não, eu não ofertarei para o Senhor sacrifícios que para mim não custem nada. E pagou 7 quilos de ouro pelo terreno, tá? Talvez uma conta rápida aqui, uns 60 mil... uns 4 milhões e 200 mil reais, dinheiro de hoje, talvez uma conta assim de cabeça. Comprou o terreno do Araúna. Aí ele fez um altar lá e fez sacrifícios, né? Aí o Senhor Deus mandou que o anjo colocasse sua espada na bainha e ele obedeceu. Bom, aí Davi ficou com medo de ir naquele lugar, a Araúna também estava com medo de ir naquele lugar. E Davi falou assim, aqui eu vou construir um templo. E Deus falou, você não.
tem sangue nas tuas mãos. E lá que Salomão fez o templo, né? Então, minha gente, eu estou falando isso aqui para vocês pelo seguinte, veja só, como é que você pode conviver com isso? Por causa de uma resbalada que você dá, por causa de ouvir a voz do diabo e cometer um pecadinho, 70 mil pessoas morrerem e arriscar a cidade de Jerusalém ser destruída por causa de uma bobagem. Uma outra hora a gente fala sobre essa visão, sobre o anjo com uma espada na mão lá que assustou todo mundo e que estava matando gente e destruindo. Isso aí é muito sobrenatural, é muito aterrorizante. Mas Deus é Deus e faz o que Ele quer, né? Então, o que eu queria dizer para vocês é o seguinte: muita coisa que você se esforçar para fazer hoje certo, para obedecer a Deus, vai ter reflexo na sua vida e na vida dos seus filhos, da sua descendência inteira, seus netos, bisnetos, tal como nós vimos no estudo de ontem lá, o pessoal nos Estados Unidos. E muita coisa que você resvalar e fizer errado vai ter consequência, não só para você, como para os seus. Então essa é a responsabilidade que nós temos. Ninguém mandou a gente ter amigos, ninguém mandou a gente ter mulher e filhos. Agora, a partir do momento que você tem uma responsabilidade muito grande sobre eles e sobre toda a sua descendência, porque muita coisa que eles vão fazer na vida, eles vão imitar a gente. Vão ver o exemplo que a gente deu. Tá bom? Por isso que a palavra diz, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Imitem a Cristo, né? Paulo falou, imitem a Cristo. Ele é o bom modelo, ele é o exemplo perfeito que nós temos que seguir. Mas, em nome de Jesus, nós vamos dar bons exemplos e vamos semear coisas que vão ser colhidos pela nossa descendência. É como aquele homem que eu falei esses dias aqui no estudo. Ele planta um pinheiro. Daqui 50 anos ele não está mais aqui. Mas o pinheiro está dando pinhão e alguém está comendo daquele pinheiro. Então nós temos que plantar sementes hoje que vão dar esses frutos para que os nossos descendentes possam deles se alimentar. Amém? Deus te abençoe o teu dia. É por aí.